Olá, meu nome é Leonardo Leite, aqui é o Além da Tecnologia. Eu estou aqui preparando um café para me preparar para o próximo turno de trabalho e estava pensando sobre o tanto que com a IA, hoje em dia ajudando a gente no desenvolvimento de software, o tanto que a base da computação se tornou ainda mais essencial. Porque hoje a gente consegue gerar código com um certo nível de qualidade, digamos assim, que pelo menos funciona, digamos assim, né? A IA hoje ela consegue ter contexto do próprio projeto, ela consegue ler a documentação com MCP, por exemplo. O Context 7 é um MCP muito útil que eu tenho usado bastante para poder dar contexto de documentação para IA. E gerar o código em si, fazer funcionar, né, digamos assim, ele tem sido cada vez mais fácil, né? Aquela função do Júnior que simplesmente faz uma coisa básica ali funcionar, uma funcionalidade muito simples. Hoje a gente consegue fazer com a IA. E o café acabou, vou ter que pegar outro. Hoje a gente já consegue fazer muita coisa com a IA, né? Porém, um ponto importante é revisar esse código, conseguir garantir que aquele código ele segue os padrões daquele projeto, aquele código está otimizado, aquele código ele não tem falha de segurança. E a gente faz isso muito com a base da computação, a base da segurança da informação, a parte de algoritmos, entender a Big O, entender se nosso código está minimamente otimizado por determinado contexto, se ele está seguindo os padrões arquiteturais exigidos naquele projeto. E padrões arquiteturais não necessariamente eu estou falando da organização de pastas, dos arquivos do projeto, mas dos acordos ali que normalmente não, às vezes, né, podem não estar tão explícitos assim via código. E aí a base da computação, na minha perspectiva, ela começou a se tornar mais essencial. Você conseguir bater o olho nesse código e conseguir entender ele, otimizar ele, organizar ele melhor. Por exemplo, pegar ali um código gerado por IA para poder fazer inserção de informações dentro de um banco de dados. Você tem ali um método no repository, por exemplo, que começou a receber uma lista de itens a serem inseridos. Um código gerado por IA, facilmente, ele vai gerar um for que vai fazer um insert para cada item da lista. E assim, uma IA facilmente gera isso, tá? Eu tô falando porque eu passei por isso há pouco tempo. E não é o ideal, né? A gente vai ter, nesse caso, pensando na parte de banco de dados, a gente vai ter um round trip muito grande do banco, idas e vindas. Se for uma lista de 1000 itens, ele vai ter 1000 chamadas de inserção no banco ali para cada um dos itens. Para cada um dos itens, não, né? Para a lista inteira. E o que não é eficiente, né? Você vai ter um gargalo ali no banco de dados, abrir muitas conexões, enfim. Diversos problemas. O ideal é realmente que gerasse um comando só, um insert, passasse aquilo e executasse. Mas a IA facilmente conseguiria gerar isso com for, né? E a base da computação entra nesses pontos. Na parte do banco de dados, por exemplo, o desenvolvedor, ele conseguir enxergar isso de cara. A IA gerou o código, gerou uma conexão simples ali, que recebe uma lista de itens, acessa o repository, insere no banco de dados, mas bateu o olho e vê que aquilo ali está errado e corrigir antes que aquilo ali vire um problema, antes que aquilo ali vá para produção. Outro exemplo, por exemplo, que eu passei, precisava juntar duas listas de itens, né? Vamos pôr aí que usuários e pedidos, ou usuários e documentos, e eu preciso juntar, né? Em que o usuário ele tem uma lista ali de pedidos ou documentos, e a outra lista são basicamente os IDs, os objetos com cada um dos IDs. Uma IA facilmente gera um for dentro do outro para poder fazer a associação de um item com o outro. Né? Por exemplo, percorrendo a lista de usuários e para cada usuário ele percorre a lista de pedidos buscando o pedido daquele usuário ou os documentos daquele usuário, né? Enfim, de acordo com o exemplo. Porém, cabe ao desenvolvedor entender os conceitos, entender que aquilo ali não está otimizado, que não tem uma performance interessante e que pode ser um gargalo, principalmente em sistemas em que for lidar com altos volumes de documentos ou pedidos, grandes volumes de usuários. Isso pode ser um problema grave, sim, dependendo do sistema. Aí entra a parte também de entender o contexto. Às vezes aquilo ali vai ser duas listas com 4, 5 itens, então não faz diferença nenhuma. Mas se for uma lista maior, a gente vai ter problema com isso. E aí um desenvolvedor mais experiente, ele vai, por exemplo, usar de um mapa, ou no Python um dicionário, a estrutura de um hash map ali, né? Para poder indexar a lista de pedidos ou documentos. Estou dando 2 exemplos aqui, não ajudou, mas indexar a lista de pedidos e documentos com um ID. E aí na hora que percorrer a lista de usuários, eu consigo simplesmente usar o ID que está na lista de usuários para poder pegar o item que eu quero, seja um documento, um pedido ou qualquer outra coisa, né? A ideia aqui é realmente associar 2 itens diferentes. E assim, você sai de um odd n ao quadrado para um odd n, eu acho. Eu tenho que revisar isso, mas eu acho que é odd n ao quadrado para odd n. Enfim, tô pensando em vir enquanto eu faço um café, né? Então talvez não seja o mais preciso possível. E é o tipo de coisa que mostra o tanto que a computação está mais
exigente, o mercado está mais exigente, a gente precisa saber mais as bases, saber mais os conceitos que muitas vezes a gente acaba pulando, porque essas coisas começam a ser mais demandadas até para poder realizar o código da própria IA. Tem mais um exemplo que achei interessante citar. A minha caneca. A parte de segurança. Acho que a parte de segurança mais crítica é a mais óbvia que todo mundo pensa, né? Todo mundo que já viu um pouco sobre IA no desenvolvimento, já viu a parte de segurança, escalabilidade, arquitetura e tal, mas segurança pega muito, porque a IA gera erros grotescos de segurança. E assim, você pode pedir para a IA fazer um sistema de login com autenticação. Só isso. E se você pedir ela para revisar e apontar os erros de segurança, ela vai te listar um monte de possibilidades, um monte de coisas que podem estar erradas ali. E a pessoa ter um conhecimento de segurança legal, ter a base, faz muita diferença nesses casos. Bater o olho e identificar o que está errado. Enfim, né? Não quero me alongar muito, porque a ideia é ser apenas um vídeo de eu fazendo café e jogando para fora algumas coisas que eu tenho pensado e refletido sozinho. E o que eu tô fazendo em relação a isso, um ponto bem legal de citar, é que eu tô voltando a estudar alguns pontos específicos. Focar mais na parte de arquitetura e não na parte de frameworks em si. O framework que a IA consegue ler a documentação, explicar como é que é um determinado contexto ali dentro daquele determinado framework. Voltando a entender mais a parte de algoritmos, para poder conseguir identificar esses gargalos de performance. Esse que eu citei no exemplo, né, de associar uma lista com a outra, é uma coisa muito boba, é fácil de identificar. Realmente eu pensei nisso para falar no vídeo, mas tem outros tipos de gargalos que não é tão simples de identificar, e otimizações que não são tão fáceis de identificar, e a gente estudar esses conceitos faz todo sentido. Eu tô terminando de ler o Domain Driven Design, e eu tô demorando muito para poder terminar de ler ele, porque a luz aqui ficou meio ruim, né? Aí. Eu tô terminando muito de ler, demorando muito para terminar de ler ele, porque eu fui lendo e estudando os conceitos, aplicando no meu projeto, tentando aplicar no meu projeto na medida do possível, relendo, marcando as coisas. E o próximo livro que eu tô querendo ler pra revisar os conceitos mesmo é o Cracking Code Interview, algo assim. Fugiu o nome agora do livro, mas é aquele da capa verde, que só tem em inglês, infelizmente. E pensei, inclusive, em fazer alguns vídeos aqui sobre os capítulos desse livro, né, à medida que eu fui estudando. Mas enfim, e para poder realmente revisar as bases, porque esse livro ele aborda muito parte de algoritmos, mas ele tem também System Design, ele tem outras partes, e não só para poder melhorar na parte de entrevistas e code interview, né, cracking the code interview, mas também poder revisar e aprender de fato aqueles conceitos profundamente. Porque apesar da gente não trabalhar com aquilo todos os dias, com aquela teoria pesada toda, ela faz diferença no nosso dia a dia, principalmente agora, com o IA gerando muito código, a gente tendo que revisar muito código e conseguir aplicar esses conceitos um pouco mais, de uma forma um pouco melhor, sabe? Enfim, é basicamente essa a ideia, né? É um vídeo ali para poder falar sobre o quanto que a base da computação, pelo menos na minha perspectiva agora, está se tornando ainda mais necessária. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo, uma avaliação. É um formato que eu vou basicamente fazer um café aqui. Tô esperando ele ficar pronto aqui na xícara, na cafeteira aqui embaixo. E enquanto eu falo algumas coisas que eu tô pensando, viu? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais.